E se o governo mundial não tivesse destruído os guerreiros gigantes, por que simplesmente não pode? Gigantes capazes de construir navios lendários, capturados, congelados e apagados da história. E o mais estranho de tudo é que Barba Negra pode estar diretamente ligado a esse segredo. No capítulo 1154, a gente foi apresentado aos guerreiros gigantes. Eles são mencionados em uma conversa entre o rei Harald e Jarul. Só que Jarul explica que os guerreiros gigantes são um grupo formado por gigantes e gigantes ancestrais, capazes de construir navios, mas eles não são apenas construtores. Segundo Jarul, eles também são guerreiros extremamente poderosos, lutando com enormes martelos como suas armas principais. Ainda de acordo com Jarul, originalmente, os guerreiros gigantes viviam em Elbaf. Inclusive, sempre que viajavam para locais distantes, eles enviavam mensagens de volta para Elbaf. A última carta enviada por esse grupo revelava algo preocupante. Eles haviam sido capturados. A suspeita de Jarul é que quem os capturou foi o próprio governo mundial. Jarul também comenta que ouviu rumores sobre gigantes que estariam congelados em algum lugar. Tudo indica que essa história se refere justamente aos guerreiros gigantes. É possível que eles estejam presos e congelados em alguma instalação secreta. E esse é o tema de hoje: os guerreiros gigantes. O mais intrigante é que todas essas pistas apontam para uma ligação direta dos guerreiros gigantes com o século perdido, o período que o governo mundial faz de tudo para apagar da história. Como Jarul mencionou, esse grupo está diretamente ligado a navios. E quando ouvimos as palavras navio e guerreiros, quem vem imediatamente à mente? Exatamente o arco de Water 7. Foi nesse arco que Oda nos apresentou Iceberg e sua empresa, a Gale Company, especializada na construção de navios. Ou seja, existe uma forte ligação com navios. Isso levanta uma grande pergunta. Será que Iceberg tem alguma conexão com os guerreiros gigantes de Elbaf? Por que ele teria dado à sua empresa o nome de um lendário grupo ligado à construção naval? Essa conexão pode muito bem passar por Tom. Sabemos que Tom foi quem criou Iceberg e o ensinou tudo sobre construção de navios, tornando-o seu aprendiz junto com Frank. Pela aparência, Tom era um tritão. Se voltarmos ao capítulo 648, durante o arco da Ilha dos Tritões, quando o navio Noah foi danificado, os reis do mar comentaram que seria necessário o auxílio de uma raça específica para consertá-lo. Uma raça com força e habilidades suficientes para lidar com aquele navio colossal. Tudo indica que eles estavam se referindo justamente aos guerreiros gigantes. Isso faz total sentido, já que o Noah é gigantesco e os guerreiros gigantes são formados por gigantes e gigantes ancestrais. Para eles, o Noah seria praticamente um navio comum. E é aqui que Tom entra novamente na história. Como essas informações surgiram durante o arco da Ilha dos Tritões, e Tom era um tritão, é bem provável que ele tenha ouvido falar dos guerreiros gigantes em sua terra natal. Esse conhecimento pode ter sido passado para Iceberg, que mais tarde usou isso como inspiração para nomear sua empresa, a Gale Company. Agora, vamos falar sobre o rumor citado por Jarul sobre gigantes congelados. No capítulo 660, durante o arco de Punk Hazard, vimos gigantes congelados. Pelas roupas que eles usavam, parecia que haviam sido prisioneiros de Impel Down. Isso se encaixa perfeitamente na fala de Jarul de que os guerreiros gigantes podem ter sido capturados pelo governo mundial. Além disso, alguns desses gigantes lembram bastante as silhuetas mencionadas por Jarul. Mas isso levanta uma questão importante. Se os guerreiros gigantes são tão perigosos assim, por que o governo mundial simplesmente não os executou? A resposta pode estar ligada a uma arma ancestral: Pluton. Como já foi revelado, Pluton é um navio de guerra extremamente poderoso, capaz de destruir uma ilha inteira com apenas um único disparo. Ou seja, manter os guerreiros gigantes vivos pode ser essencial para os planos do governo mundial envolvendo essa arma. E isso acontece porque Pluton não é um simples navio de guerra. Estamos falando de uma arma que exige não apenas conhecimento técnico, mas também uma força absurda para ser construída. Não é algo que qualquer engenheiro humano conseguiria reproduzir. Tudo indica que a criação de Pluton depende de uma raça específica, com tamanho, força e experiência naval muito acima do normal. E é exatamente aí que entram os guerreiros gigantes. Para o governo mundial, eliminá-los significaria perder para sempre a única chance de reconstruir essa arma ancestral. Por causa da própria natureza de Pluton como um navio, é possível que, assim como aconteceu com Noah, os guerreiros gigantes tenham sido os responsáveis por construir a própria Pluton. E por que eu digo isso? Quando Tom mostrou para Frank e Iceberg os blueprints de Pluton, Frank ficou chocado e disse que não acreditava que apenas humanos fossem capazes de construir um navio daquele nível. Isso já serve como um grande indício de que não foram humanos comuns que criaram a Pluton.
Então surge a pergunta, teriam sido os gigantes, mais especificamente, os guerreiros gigantes do século perdido? Se for esse o caso, isso explicaria o motivo pelo qual o governo mundial estaria preservando esse grupo. Uma vez que eles obtivessem os blueprints de Pluton, o plano poderia ser simples e cruel, obrigar os guerreiros gigantes de Elbaf a reconstruírem essa arma ancestral. Esse pode ser exatamente o motivo pelo qual eles mantêm esses gigantes vivos. O governo mundial pode estar tentando criar uma segunda Pluton, já que eles não conseguem localizar a original. E onde está a Pluton original? Durante o arco de Wano, foi revelado que a Pluton usada no século perdido está localizada abaixo da capital das flores. Isso torna ainda mais lógico o interesse do governo mundial em preservar os guerreiros gigantes. Agora, se esse grupo é tão importante a ponto de poder construir uma arma ancestral, então qualquer um que tenha conhecimento sobre eles provavelmente está sendo caçado. E é aqui que entra Barba Negra. Na minha visão, Barba Negra possui informações sobre os guerreiros gigantes. E por quê? Porque sabemos que ele é descendente direto de Shebek. Durante o incidente de God Valley, Shebek conseguiu escapar junto com Aerys, a mãe de Barba Negra. Até hoje, não sabemos o que realmente aconteceu com Aerys. Não sabemos se ela morreu cedo ou se permaneceu viva por muitos anos. Mas assumindo que ela viveu tempo suficiente para criar Barba Negra, é muito possível que ela tenha contado a ele sobre os planos de seu pai, Shebek. Se voltarmos ao capítulo 1166, o próprio Shebek menciona os guerreiros gigantes em uma conversa com Luffy. Isso confirma que Shebek tinha conhecimento sobre esses navios lendários e sobre quem era capaz de construí-los. Agora, se Barba Negra herdou esse conhecimento por meio de sua mãe, é praticamente certo que ele também estaria em busca dos guerreiros gigantes. Ou melhor, é possível que ele já os tenha encontrado. Durante o time skip, Kuzan e Akainu lutaram em Punk Hazard. Sabemos que Kuzan foi derrotado e depois disso abandonou a marinha. Logo em seguida, ele se encontrou com Barba Negra e acabou se juntando aos piratas do Barba Negra. Mas aqui entra algo curioso. No final do arco de Punk Hazard, vemos Kuzan naquele momento icônico em que ele salva Smoker das mãos de Doflamingo. E a pergunta é, por que Kuzan estava em Punk Hazard naquele momento se ele já fazia parte do bando do Barba Negra? Será que ele tinha um objetivo ali? Será que Barba Negra contou a ele sobre os guerreiros gigantes? E Kuzan ligou os pontos ao se lembrar dos gigantes congelados que estavam presos em Punk Hazard? Talvez Kuzan tenha ido até a ilha justamente para confirmar se aqueles gigantes congelados eram os mesmos guerreiros gigantes mencionados por Barba Negra. Isso também reforça a ideia de que Kuzan nunca foi alguém que simplesmente segue ordens cegamente. Desde que abandonou a marinha, ele parece agir por conta própria, sempre um passo à frente. Estar em Punk Hazard naquele exato momento dificilmente foi coincidência. É possível que Kuzan esteja usando o bando do Barba Negra como uma forma de se aproximar de informações que ele jamais conseguiria acessar sozinho. Ou seja, mais do que um aliado, Kuzan pode estar jogando um jogo muito mais perigoso, observando tudo de dentro. Voltando ao capítulo 1066, Shebek também afirma que Harald seria capaz de trazer de volta os guerreiros gigantes. E já que sabemos que na linha do tempo atual, Harald já está morto, é bem provável que quem seja capaz de trazer de volta os guerreiros gigantes seja o seu filho, Loki. Se Loki realmente herdou não apenas o sangue, mas também o papel de Harald, então ele pode ser o elo que falta para o retorno dos guerreiros gigantes. Isso colocaria Loki no centro de eventos gigantescos, ligando Elbaf, o navio Noah, e até mesmo a arma ancestral Pluton. Mais do que um simples príncipe, Loki pode se tornar uma peça fundamental para o equilíbrio do mundo, exatamente no momento em que a grande guerra final se aproxima. Por isso, é extremamente empolgante imaginar qual será o plano de Oda para conectar Loki aos guerreiros gigantes, ao navio Noah e até mesmo à arma ancestral Pluton. Tudo isso abre espaço para revelações gigantescas no futuro da obra, então agora resta apenas aguardarmos os próximos acontecimentos. E esse foi o nosso breve tópico de hoje sobre o misterioso grupo conhecido como os Guerreiros Gigantes. Se essa teoria fizer sentido, então os guerreiros gigantes não são apenas uma lenda esquecida. Eles são a chave para a próxima grande guerra de One Piece. Então deixa o like agora, porque quando essa verdade vier à tona, não vai ter mais volta.